Boa noite, amigos. Estamos aqui mais uma vez. Dessa vez nós vamos tirar algumas dúvidas sobre inclusão e dificuldades de aprendizagem, tá? O tema, como vocês sabem, de hoje seria vícios, em geral, né? Que nós vamos deixar para a próxima semana. Hoje, então, nós vamos falar de inclusão e de dúvidas de inclusão e dificuldade de aprendizagem, já que um monte de gente mandou questões sobre isso. Principalmente pessoas que estão sentindo dificuldade de aprendizagem, que não têm nenhum problema neuropsíquico, não tem nenhum diagnóstico de autismo, de TDAH, de coisa nenhuma, mas tem dificuldade de aprendizagem. E muitas dessas pessoas querem saber, e agora? O que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer? Ninguém quer me dar atenção porque acha que só pode dar atenção a quem tiver alguma doença, algum transtorno, alguma síndrome, coisa assim. Pois é, então vamos tirar algumas dúvidas. Inicialmente, eu queria comentar com vocês o seguinte: várias alunos e alunas minhas que já se formaram, já estão muito bem preparados em psicopedagogia, neuropedagogia, neuropsicopedagogia, etc., já estão clinicando em diversas cidades. Então, eu gostaria que todas essas pessoas, meus alunos, minhas alunas, mandassem suas clínicas, endereço, etc., porque eu preciso indicar para atendimento com vocês, porque, obviamente, eu só confio em vocês, porque vocês estão preparados. E, realmente, acabam as pessoas procurando profissionais que não estão com a preparação correta. Então, por favor, mandem as clínicas que vocês estão atendendo, etc. Bom, em Juazeiro, tá? Na Bahia, eu tenho um prazer imenso de indicar a minha ex-aluna Sara Tosta, obviamente. Sara está atendendo em Juazeiro, psicopedagogia clínica, institucional e hospitalar, e ela está atendendo na clínica HCE, que é o Hospital das Clínicas Especializadas, que fica lá em Juazeiro, na rua Minas Gerais, 16A, no bairro Santo Antônio. Então, quem tiver em Juazeiro, precisar de um atendimento clínico, psicopedagógico, hospitalar também, procure Sara Tosta, na rua Minas Gerais 16, no bairro Santo Antônio, que é no Hospital das Clínicas Especializadas. O telefone é 3611-6255. Então, eu espero que meus alunos, minhas alunas das outras cidades enviem suas clínicas para que as pessoas tenham o atendimento correto, tá? Dentro daquelas linhas que nós temos passado por aqui. E lembrando também, lógico, que nós temos o patrocínio da polishop.com.vc/IUP. Então, quem comprar alguma coisa na Polishop, compre na polishop.com.vc/IUP, ok? Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de comentar é que está havendo, eu nem falei isso lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, nem na cidade de Sertão também, lá no Rio Grande do Sul, porque nós falamos de tanta coisa e acabou não chegando à síndrome de Irlen. Então, eu gostaria que vocês já começassem a pesquisar sobre a síndrome de Irlen, que nós estamos iniciando a tentativa de formar pessoas que entendam da síndrome de Irlen, que é uma síndrome que prejudica a visão, prejudica a leitura, consequentemente, e que não está sendo atendida pela maioria dos oftalmologistas. Então, nós vamos tentar fazer uma formação de psicopedagogos, pedagogos, etc., em screeners, que são os profissionais que detectam e corrigem a síndrome de Irlen, e depois nós vamos ter um programa que nós vamos falar sobre essa síndrome, tá? Bom, por enquanto, nós vamos, então, voltar para as nossas... sim, falar em síndrome de Irlen, em Seabra, nós temos a doutora Suzane, que já é uma screener de síndrome de Irlen, e que eu peço a Suzane, se você estiver me assistindo, mande o endereço que você está atendendo em relação à síndrome de Irlen e as outras coisas também. Ok, Sara, você está aí. Atendimento de Juazeiro, Bahia, Clínica HCE, Hospital das Clínicas Especializadas, Minas Gerais 16A, bairro Santo Antônio, 3611-6225.
ou 99908-5522. Ok, está passado o recado. E está aí também nos comentários. Quem quiser pegar os comentários, está aí, tá? Ok, gente, boa noite para todos que entraram já. Estou vendo aqui. Todos os que já entraram. E vamos, então, às dúvidas, tá? Bom, primeira dúvida que eu gostaria de comentar, que chegou já logo no início, é sobre diagnóstico escolar do aluno com deficiência, qualquer tipo de dificuldade ou deficiência, principalmente as dificuldades neuropsíquicas. Tá? Então, como fazer um diagnóstico escolar? Como fazer um diagnóstico deles? Então, vamos fazer uma diferença, tá? Existe o diagnóstico médico, o laudo médico, e o laudo educacional. O laudo médico é o laudo que realmente coloca as deficiências, as impossibilidades, as inabilidades, os defeitos, os problemas que a pessoa não pode, que está tendo, que não pode fazer, o que ela não pode fazer, o que impede essa pessoa de ser uma pessoa normal, tá? Já o diagnóstico educacional, o diagnóstico pedagógico, ele tem um outro objetivo. O do médico é para cura, para tratamento clínico. O educacional é para aprendizagem. Para que serve o diagnóstico médico para a medicina? Para encontrar remédios, medicamentos, cirurgia, tratamentos que curem aquela deficiência. Para que serve o diagnóstico escolar? Para encontrar habilidades, para encontrar conhecimento, encontrar níveis de inteligência para possibilitar a aprendizagem. Então, é o oposto. A função de um é o oposto da função do outro. Então, a nossa função do relatório, do diagnóstico, laudo, relatório, etc., educacional, é mostrando todas as habilidades daquela pessoa. Vamos dar um exemplo? Vamos pegar uma pessoa, uma criança com paralisia cerebral e muda, tá? Então, ela tem paralisia cerebral e é muda. E ela não mexe nada, não tem nenhum movimento do pescoço para baixo. Então, vamos ver o laudo educacional dessa criança, quando ela foi transferida para um outro colégio. Então, o laudo foi o seguinte: fulano de tal consegue manter contato, manter um relacionamento, manter um diálogo com o professor por meio de movimento, de expressão facial no nível sim, não. Ou seja, a expressão facial de sorridente, sim. A expressão facial de tristeza, não. Então, ele consegue manter diálogo com o seu professor por meio das expressões faciais. Então, já está dizendo uma habilidade dessa criança na comunicação. Ela consegue se comunicar, sim, com expressão facial. Ela não consegue se mexer, mas consegue a expressão facial. Então, é isso que nós precisamos. Esse é o primeiro passo. Como é que essa criança se comunica conosco? Expressão facial. Ela mexe braço, mexe perna, mas não mexe nada. Então, expressão facial. Pronto. A partir do momento da expressão facial, nós passamos o ano inteiro conversando e avaliando o conhecimento dessa criança e fazendo com que ela cada vez conhecesse mais as coisas, aprendesse mais coisas, aumentasse a sua capacidade intelectual, etc. Então, no relatório, nós vamos colocar qual foi o avanço nesse relatório, nesse laudo, desse diagnóstico, quais foram os avanços dela. Por exemplo, avanço físico, que eu vou dar um exemplo real. Essa criança, embora com laudo médico de paralisia cerebral, já consegue movimentar 2 dedos dos pés. Tá? Sugerimos a continuidade das estimulações continuadas físicas por todos os elementos do corpo dessa criança para acelerar a recuperação de mais movimentos musculares. Isso significa, nós não estamos dando a menor importância ao laudo médico, porque o laudo médico diz que isso é impossível, só que no laudo educacional isso já está acontecendo.
E acontece em todos os aspectos, tanto na parte física como na parte intelectual. Então, esse é exatamente o diagnóstico. Aí tem mais. Aí vamos para as matérias. Essa criança, em geografia, sempre pelo método sim-não, já sabe o que são os acidentes geográficos, já conhece as capitais dos estados brasileiros, já domina tal e tal, tal. Ou seja, tudo que ela conseguiu aprender em geografia pelo método sim-não é um método. Tá? Nós vamos colocar no relatório. Então, esse diagnóstico médico, esse diagnóstico educacional vai junto com o histórico escolar. Lógico, é um histórico escolar, é um anexo do histórico escolar. E mais, essa criança, em história, já tem conhecimento pelo método sim-não, dos poderes da República, etc., coisa assim. Em matemática, ela já consegue identificar números ou contas de somar, subtrair, multiplicação, etc., tudo pelo método sim-não. Tudo ela pode aprender. Pode ter certeza. Agora, o diagnóstico tem que mostrar isso. Então, eu peguei um diagnóstico de um caso bastante crítico, que é uma criança com paralisia cerebral e muda. Tá? Os outros são simples, mas muito mais simples do que isso. Agora, sempre com a preocupação de que nós só podemos colocar nos nossos relatórios, o que a criança pode fazer, o que ela está fazendo, o que ela alcançou. Sim, Glaucia. Nós fizemos o censo, sinalizamos alguns alunos que têm laudo para os especiais ou conselho. Embora o município tenha muitas demandas, estudei com os diversos profissionais, não é psicólogo, né? E não entraram no censo. O problema, Glaucia, do censo escolar é um problema sério de legislação incorreta, tá? Por quê? Porque a legislação, na realidade, você pode matricular qualquer pessoa que você ache que precisa de atendimento educacional especializado, tá? Porque o laudo para matricular em EE é laudo educacional e não médico. Tá? Então, estejam atentos, tenham a cópia da nota técnica 04 de 2014 do MEC. Quem não tiver, manda, assista o meu vídeo que está lá, tem um artigo meu no blog robertoanderson.blogspot.com sobre a polêmica, o nome é Polêmica do Laudo Médico, que aí você tem que ter essa cópia na mão para mostrar para os técnicos do MEC que todos os alunos matriculados em EE foram matriculados com laudo sim, laudo educacional. Se ele disser, mas e o laudo médico? É proibido exigir laudo médico. Eu tenho dito isso constantemente. Basta vocês terem na mão o nota técnica 04 de 2014 do MEC. Tá? Bom, então, a dúvida é a seguinte. Em relação a Maria Socorro Reis Farias, qual o profissional que deve expedir esse relatório, laudo pedagógico? Laudo pedagógico, pedagogo. Laudo educacional, são os educadores. A escola faz um laudo assinado pelos seus pedagogos, ou se tiver psicopedagogo, ótimo. Então, são pessoas que entendam de educação e de aprendizagem. Essas pessoas são pedagogo, psicopedagogo, neuropedagogo e neuropsicopedagogo, e também alguns, como fonoaudiólogo escolar, etc. Esses são os profissionais que podem assinar esse relatório pedagógico, esse relatório educacional, para poder matricular no AE. Então, o problema do AE também é que, para nós considerarmos o aluno para acompanhamento, nós temos que colocar o nota que ele é especial. E muitos pais não querem que seu filho seja considerado como especial. E aí é complicado, porque você tem que colocar um xizinho lá no especial para ele estar no AE. E esse especial depende do que você vai dizer que ele é especial. Ele é disléxico, descalcúlico, ele tem uma dificuldade muito grande de aprendizagem, você não consegue detectar o que ele tem, tá? Tem sintomas semelhantes ao autismo, a TDAH, etc. Mas quem faz é a escola, com uma equipe de preferência multidisciplinar de educadores. Em alguns casos, você pode até juntar um laudo de um médico, mas isso absolutamente não é obrigatório e não é necessário, não é necessidade, tá? Porque essa exigência não existe, não tem cabimento nenhum. Bom, então, a ideia, a criança, então, que está com alguma dificuldade, nós precisamos fazer o
Esse diagnóstico tem que dizer tudo que a criança pode fazer. Por que isso? Por que essa minha preocupação em mostrar para vocês que nós só podemos colocar no histórico, no relatório, no diagnóstico, o que a criança sabe, o que a criança consegue, a habilidade dela. Porque você já imaginou se a gente consegue ensinar alguém a partir daquilo que a pessoa não sabe? Não, né? Ou seja, você, para ensinar qualquer coisa a qualquer pessoa, tem que partir daquilo que a pessoa sabe. Então, você vai ensinar matemática. Como é que você vai ensinar raiz quadrada se a pessoa não sabe conta dividir ainda? Então, você tem que ensinar conta dividir. O que você sabe? Eu só sei soma. Tá. Então, vamos partir da soma, ensinar a divisão, a subtração, depois multiplicação, divisão, etc. Ou seja, nós vamos partindo do que ela sabe, fazendo ela gostar do que ela sabe, nós vamos, então, evoluindo. Quem tiver paciência de assistir o vídeo da última reunião de pais lá do IUP, eu explico tudo isso. Aliás, tem um vídeo anterior que nós falamos sobre inteligência, também eu expliquei isso, tá? Mas quem tiver dúvida, entre em contato comigo. O importante é todo diagnóstico, todo laudo, todo relatório de uma criança, de qualquer criança, tem que partir daquilo que ela sabe. Não tem como você partir do que a pessoa não sabe. Isso é super importante, tá? Então, vimos isso. Ou seja, diagnóstico. A pergunta foi: diagnóstico escolar. Como fazer um diagnóstico escolar? Quem tiver mais alguma dúvida, entre em contato, a gente vê se pode explicar melhor, tá? Vamos a outra dúvida? Sim, eu falei, quando eu falei em diagnóstico, eu comentei, dei um exemplo desse aluno com paralisia cerebral mudo, né? E eu disse que no diagnóstico a gente colocou, esse menino já mexe 2 dedos do pé, que é real, isso aconteceu mesmo. Pois bem, o que isso me leva a uma outra dúvida, que a pergunta que foi feita sobre microcéfalo, como é que está o pessoal da microcefalia, se está tendo muito, etc. A microcefalia diminuiu, o aumento de microcéfalos diminuiu. Isso dá até para desconfiar que houve algum erro aí nas comunicações governamentais, mas não vamos entrar nesses detalhes, tá? Mas porque a tal do mosquito continua aí, tá? Mas diminuiu a microcefalia. Mas o que nos interessa não é isso. O que nos interessa é o quê? Com o advento da microcefalia, ou seja, tendo aparecido a microcefalia, a lei, depois eu vou falar com vocês realmente, a tabuada, volta da tabuada. Falei isso na reunião de pais, lá do IUP. Então, com o advento da microcefalia, todo mundo ficou preocupado com a estimulação precoce. Realmente, ótimo, estimulação precoce, muito bom. Bom, mas nós já recomendávamos a estimulação continuada, tá? Para todos os alunos, principalmente educação infantil, criança na creche, estágio de creche, educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, ensino médio, por quê? Ensino superior, técnico, IFBAs, etc. Porque estimulação é uma coisa que mexe com a inteligência. Então, a partir do momento que você usa processos de estimulação para qualquer pessoa, inclusive para nós, inclusive para adolescente que nem eu, por exemplo, estimulando todo dia, você aumenta a inteligência da pessoa, tá? Então, isso é fantástico. A estimulação para criança com alguma deficiência é excelente, porque aquilo que eu comento sempre, você estimulando qualquer elemento sensor, visão, audição, tato, paladar, olfato, e o tato é o corpo todo, com o aquecimento, o frio, etc., tudo. Você está estimulando o desenvolvimento intelectual dessa pessoa. Então, isso é espetacular. Esse garotinho, por exemplo, além de estimular a inteligência dele, que ele está claramente aprendendo mais rapidamente, o cérebro dele está curando algumas coisas que eram consideradas pela medicina como incuráveis. Não existe nada incurável, tá? Nada incurável. Existe muita coisa incurável para a ciência médica. A ciência médica é o quê? É uma ciência desenvolvida por seres humanos que estão tentando aprender sobre o ser humano, tá? E, obviamente, vai levar muito tempo para a gente aprender o mínimo sobre o ser humano. Já sabemos muita coisa, mas não o suficiente para
para deixar todo mundo tranquilo. Então, o que nós precisamos é saber que, a partir do momento que nós fizemos uma estimulação por todos os elementos sensores, nós estamos deixando o nosso organismo, e logicamente a nossa mente, o nosso cérebro, satisfeito. Essa satisfação vai fazer com que o nosso sistema límbico fique com a autoestima elevadíssima e ele vai fazer tudo o que ele puder para curar tudo o que tiver que curar, tudo que for necessário. Tirar todos os nossos problemas. Então, esse é o detalhe. E a estimulação é fantástica. Aí, outro dia me perguntaram, mas como fazer estimulação com o pessoal do IFBA, por exemplo? Já crianças de 16, 17, 18, 19 anos. Tá. Bom, educação física. Num processo de educação física, nós podemos fazer vários. No nosso portal do IUP, nós temos lá atividades físicas de estimulação, de equilíbrio, etc., feito pela nossa professora de dança e educação física, fantástica, para alunos do ensino médio. Ou seja, isso são exercícios, são atividades que todo mundo quer fazer, todo mundo gosta de fazer. Então, é só isso é maravilhoso. Vale a pena a gente fazer. Sim, Débora, plasticidade cerebral, o poder do cérebro. Se as pessoas imaginassem, Débora, como é o poder do nosso cérebro, né? O poder da nossa mente. Né? Você foi longe, Débora. É isso mesmo. Então, esse é o detalhe, ou seja, vamos estimular o cérebro para que ele faça todas as curas necessárias. A gente não vai precisar tomar remédio, não vai precisar ao médico, não vai precisar fazer cirurgia. Não, não é bem isso, certo? O médico existe, a medicina existe, os medicamentos estão aí, as vacinas, etc. Mas, obviamente, nós vamos precisar muito menos de tudo isso se nós estivermos dando oportunidade ao nosso cérebro de fazer o seu papel. Porque ele tem, no nosso cérebro, nós temos fábricas e mais fábricas, várias fábricas de substâncias químicas e geradores de energia elétrica. Nós somos uma potência em termos de energia. Então, é utilizar isso. Douglas, estimular as células pode fazê-las voltarem a funcionar? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho exemplos interessantes, inclusive com pessoas com doenças dessas que são consideradas incuráveis, ou que não têm volta, etc., de recuperação total celular. Tivemos um exemplo que eu acompanhei pessoalmente em Feira de Santana, tivemos um exemplo que eu acompanhei por outros colegas em Nova York, de curas que a gente pode considerar, ou a gente chama de milagrosa, ou a gente chama, como Débora falou, o poder do cérebro, o poder da mente. Tá? Então, realmente, isso existe, isso é muito importante. Nós temos que aprender. Aquele meu vídeo, Reflexões sobre o Sentido da Vida, dá uma dica como nós podemos assumir o controle das nossas células. Lembra disso? Então, assumir o controle das nossas células é algo fundamental. Tá? Aquilo que eu recomendei lá em Seabra, na reunião com os jovens sarados, que foi no ano passado, né? Não, foi no início desse ano, se não me engano. Eu nem me lembro mais. E que depois eu fiz o artigo e o vídeo, que é Reflexões sobre o Sentido da Vida. É verdade, eu faço aquilo que eu recomendei na palestra aí, que está no meu vídeo, eu faço todo dia. Todos os dias. Eu não sou maluco de não fazer, eu sei que dá certo. É óbvio. Então, isso é uma coisa fundamental. Então, esse detalhe que nós falamos da estimulação, tentem fazer, tentem não, façam todo dia uma estimulação. Quer ver uma estimulação que você pode fazer sozinho, diariamente? Alongamento. Se você fizer um alongamento do corpo inteiro, diariamente, você está estimulando todo o seu organismo. E pode ter certeza que se você fizer um alongamento com prazer, que isso é importante, o alongamento com prazer, você está assumindo o controle das suas células num processo de relacionamento afetivo com elas. Quer coisa melhor? Você num relacionamento afetivo com suas 100 trilhões de células? É indescritível isso.
Então, é uma coisa que eu recomendo a todo mundo. Eu faço. Douglas, você já está fazendo, né? Que há um tempão que eu já recomendei a todos vocês. E naquele vídeo eu já comentei sobre isso também, né? Então, gente, é isso. Ou seja, a estimulação vale a pena fazer, tá? Quem quiser entrar no portal do IUP e ver lá os exemplos que a professora de dança e educação física tem feito com os alunos em termos de estimulação de equilíbrio, etc., é muito bacana, uma coisa espetacular. Tá? Bom, então vimos o diagnóstico, vimos a estimulação continuada, que partiu daquela estimulação precoce, né? E vamos a outra dúvida braba que tem acontecido, que é o seguinte: professor, o senhor falou na palestra lá no Rio Grande do Sul sobre a alimentação e sobre a alergia alimentar e sobre a intolerância alimentar. E deu umas dicas para a pessoa que está com filho novo. Pode te repetir? Sim, posso sim. O caso é o seguinte: o nosso sistema imunológico, quando a criança nasce, tá, ela vai começar a ser desenvolvida. Se a criança nascer de parto cesariano, o que acontece? A criança, ao nascer de parto cesariana, ela é muito limpo o parto. Então, ela não prepara a sua flora intestinal corretamente. Se ela nascer de parto normal, ela já começa preparando a sua flora intestinal. Então, já fica melhor. Se essa criança tiver o aleitamento materno exclusivo, só leite materno até 8 meses, pode ter certeza que ela não vai ter, praticamente, vai ser muito difícil ela ter algum tipo de intolerância alimentar, que é característica do autismo, do TDAH, e que dá problemas seríssimos justamente na nossa educação inclusiva, na nossa inclusão. Então, aleitamento materno exclusivo, só leite materno até 8 meses, que transforma a tendência natural do ser humano de ter alergia alimentar a eliminar essa tendência e ela passar a se livrar das alergias alimentares. Então, parto normal seria o ideal, aleitamento materno exclusivo até 8 meses, deve se proteger do ambiente, das bactérias do ambiente, mas com o cuidado de não exagerar, porque o excesso de higiene também é perigoso, tá? A higiene total no hospital, sim, porque as bactérias que estão no hospital são as piores possíveis. Mas a higiene total em casa não é bom, porque é bom a criança estar se lambuzando, mexendo em tudo, etc., porque as bactérias que estão no dia a dia são positivas. As do hospital são as piores possíveis. Proteção das vias respiratórias, evitar que a criança fique com problemas respiratórios constantes, porque isso é complicado. Ou seja, o mais importante é você evitar higiene excessiva. Eu já falei em vários vídeos que aqueles pais muito frescos que não deixam a criança se sujar de jeito nenhum acaba tendo problema. Então, esse é sobre a imunologia. O que nós falamos sobre isso foi o seguinte, que muitas crianças entram na escola autistas, TDAH, síndrome de Down, e agressivos, super agressivos. E o que a gente vai fazer? As leis determinam que você inclua essa criança. Então, você tem que aceitar. Tudo bem. Isso eu acho fantástico. Tem que aceitar mesmo, não tem nem dúvida. Mas essa criança vai bater em todos os seus colegas. E aí, os pais dos colegas são obrigados a aceitar que o seu filho apanhe dessa criança que está batendo? Lógico que não. Tá? Então, o que nós temos que fazer é tomar um cuidado tremendo para orientar, chamar os pais, etc., e orientar os pais para reduzir, para diminuir os sintomas de agressividade dessa criança. Como é que nós vamos reduzir os sintomas de agressividade, inquietação, irritabilidade de uma criança que tem TDAH, que tem autismo, que tem síndrome de Down, e qualquer outra síndrome, transtorno ou dificuldade de aprendizagem, neuropsíquica, etc., que acaba prejudicando os outros? Alimentação. E por que os médicos não falam de alimentação? Por que os médicos vê o sintoma e passa logo risperidona, não sei o quê, todos aqueles remédios? Eu já tive discussão com alguns médicos, até que colegas meus que dão aula para pós-graduação, sobre isso. Porque a culpa não é do médico, não. O médico tem, durante o seu curso na faculdade de medicina,
algumas horinhas de nutrição. Ele estuda algumas horinhas de nutrição, então ele não sabe nada de nutrição. Então, obviamente, o médico só sabe o remédio que cura aquele sintoma. Então, ele pega qual é o sintoma, qual é o remédio, passa o remédio. Só que ele vai passar o remédio para o autista, que não existe remédio para autista ainda. Ele vai passar o remédio, o metilfenidato, para o TDAH. Na Noruega nem se usa mais. Mas por quê? Porque ele vê se toma remédio, se não toma remédio. Se ele não tem condição de saber, para o médico saber o que é o autismo, para o médico saber o que é TDAH, ele tem que ter uma preparação que o médico que está clinicando não tem como ter. Ele precisa ter conhecimento profundo de imunologia. Tá? Vamos ver aqui quais são as coisas que ele mais precisa ter. Ele precisa ter, para começar, para tratar as crianças, pediatria. Segundo, gastroenterologia. Porque tudo o que move a gente, o que controla a gente, dá a nossa saúde, dá a nossa emocionalidade, a nossa atividade, e também, principalmente das crianças com TDAH, síndrome de Down, autismo, etc., é a flora intestinal. Por quê? Porque é a alimentação, é a alimentação que move a gente. Nós somos aquilo que comemos. Então, se o médico precisa saber como é o ser humano, ele deveria ter uns 2 anos de nutrição. Tem algumas horas só. Então, só se ele for estudar parte isso, ou se ele for ser nutrólogo. Se ele for ser nutrólogo, tudo bem. Então, para o médico conhecer TDAH, conhecer autismo, realmente ele tem que ser pediatria, gastroenterologia, tem que ter nutrologia e tem que ter imunologia. É quase impossível. Nós temos poucos médicos que têm tudo isso. O médico que tem tudo isso, inclusive doutorado em tudo isso, pós-doutorado em tudo isso, é Aderbal Sabra, que eu já comentei com vocês. Aderbal Sabra tem tudo isso. Ele é doutor em pediatria, pós-doutorado em imunologia, nutrologia, gastroenterologia. Aí o que ele fez? Para ajudar os médicos que nós temos uma mania de tudo a gente leva para o médico. Mesmo que não seja nada de medicina. A gente leva, porque a gente só confia no médico. E a gente deveria, primeiro, levar para o nutricionista. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é como está a minha alimentação. Como está a minha atividade física. Como está a minha rotina. Se você fizer uma análise da sua rotina, da sua alimentação, a rotina para ver estresse, tá? Da sua alimentação, e se você fizer uma análise dessas coisas, possivelmente você não vai ter problema nenhum. Então, vamos primeiro ao nutricionista e fazer uma análise de como está a sua alimentação direitinho. Vamos procurar uma academia, um personal trainer, etc., para fazer uma atividade física adequada a você. Ou vamos fazer uma atividade física comum, alongamento, caminhada forçada, etc. Só basta isso, subir dessa escada, para quem tiver morar no edifício, esqueça o elevador, sube dessa escada todo dia, tá? Porque é fantástico isso para o nosso organismo, né? Deixa eu ver aqui. Naire Gama, a criança que na fase de alimentação apanha e toma cerveja tem alguma diferença? Tem. Lógico, ela está tomando cerveja também. Tá? Débora, meu filho autista de 5 anos é paciente do professor Aderbal Sabra, maravilhoso. Viu, Débora? Fantástico. Você está com o médico mais perfeito em relação ao autismo do mundo, não é do Brasil só não. Aderbal Sabra é o autor desse livro aqui, ó. Alergia alimentar. Tá? Esse livro ele escreveu para quê? Para os médicos que não vão conseguir, obviamente, ter uma formação igual a dele, aqui ele explica tudo. Nesse livro ele fala sobre o sistema imunológico, a imunopatologia. É fantástico. Os médicos que tiverem interesse, por favor, adquiram isso, porque, poxa, a gente não pode ficar tratando de um determinado transtorno, de uma síndrome, como se a gente fosse Deus, e não é.
tá? Sem ter conhecimento para isso, gente. Vamos estudar alimentação e não dizer, como alguns médicos me disseram, ah, mas a alimentação não tem nada a ver com a saúde. Hein? O que é isso? Então, aqui ele explica para os médicos entenderem, tá? Imunologia do desenvolvimento, imunopatologia gastrointestinal, isso aqui é fundamental. A influência do meio ambiente na maturação imunológica, tá? Hipótese higiênica, imunopatologia da resposta, anafilaxia. Aí ele fala síndrome da alergia oral, e tem todas as síndromes e transtornos que são causadas por uma alimentação inadequada, por uma flora intestinal mal conservada, tá? Rinite, rinoconjuntivite, sinusite, otite, asma, broncospasmo, doença celíaca, que é a principal, urticária, tá? Enteropatia do leite de vaca, tudo aqui sobre alimentação. Dermatite, síndrome de Rainer, e aí vem tratamento da alergia alimentar, diagnóstico, ou seja, basta comprar o livro, basta comprar esse livro dele, e vamos ser humildes o suficiente para saber que nós não sabemos. E tem alguém que sabe. Se esse cara, se Aderbal Sabra, fez todos esses doutorados, pós-doutorados, um monte de artigo, justamente para tentar salvar as crianças que têm todo esse tipo de as crianças autistas, TDAH, etc., para evitar remédios inadequados. Nós vamos deixar de ler o livro porque a gente se acha Deus? Espera aí, vamos com calma. O livro está aqui, gente. Então, a mãe toma cerveja, não deve tomar, não, porque a criança toma também. Notei que meu filho fica muito agressivo se comer bolo. Rosana Salvatore, com certeza nesse bolo tem glúten ou tem leite com as proteínas, por exemplo, caseína, lactose, etc. Então, é por causa disso. Ele fica agressivo. Porque toda vez que ele come uma dessas coisas, o que é glúten, caseína, lactose? Por que não deve ter isso nessas crianças? Pelo seguinte, porque como a flora intestinal dessas crianças está prejudicada por outros motivos, que não dá para falar agora sobre isso, eu acho que tem vídeo sobre isso, o que acontece? Ela não tem as bactérias que vão triturar essas proteínas, ou seja, não vai triturar nem o glúten, nem a caseína, e elas teriam que ser trituradas para não ir para a corrente sanguínea. Como não tem essas bactérias, então esses alimentos vão ser alergênicos. Então, por isso que a gente tem que tirar esses alimentos, glúten, caseína, etc. Se você quiser, Rosana Salvatore, tem vários livros, inclusive tem na internet de graça, receitas sem glúten e caseína, principalmente de Cláudia Marcelino. Cláudia Marcelino, ela tem um livro que é Autismo e TDAH, a cura pela nutrição. Acho que o nome é esse. Mas pelo autor, que é Cláudia Marcelino, que ela era uma cozinheira, doceira, eu acho, e com uma filha autista, e ela desenvolveu todo um monte de receitas espetaculares, sem glúten, sem caseína, sem lactose, etc. E aí acaba a agressividade. Então é isso, a criança foi matriculada cheia de agressividade, vamos verificar a dieta, vamos encaminhar para o nutricionista, para que essa criança diminua a sua agressividade, não vai bater nos outros, senão a gente vai ter que não receber essa criança ou botar ela separada ou alguém tomando conta. No IUP nós temos já um ex-aluno, já nutricionista, já trabalhando com a gente para isso. Tá? Maria Joselma, professor, na sua opinião, qual a necessidade dos professores terem formação continuada em educação especial para atender bem esses alunos? Total. A formação em educação especial deve ser continuada porque os problemas são continuados e diferentes. Então, a gente deveria ter formação o tempo todo. E o tempo todo ter um canal para tirar dúvidas sobre isso. Eu estou fazendo isso, já estou fazendo isso com várias escolas do Brasil inteiro. Então, nós estamos tanto indo nas escolas, nos estados, como estando também tirando dúvida via internet, pelo Skype, etc. E também aqui no nosso programa ao vivo, né? Urticária também, viu, Elinane? Com certeza também tem alguma coisa com lógico, aí é claramente que é alergia alimentar, tá? Tem que ver qual é. Nailane,
Deixa eu ver se eu pulei alguma, se eu pulei alguma pergunta, pergunte de novo, tá? Que eu já estou aqui embaixo. Bom, então, gente, esse é o detalhe da alergia alimentar. Nós temos que tomar bastante cuidado com essa, aliás, nós estamos falando da agressividade e irritabilidade dessas crianças que estão sendo incluídas. Então, se nós fizermos primeiro, antes de levar o neuropediatra, vamos levar o nutricionista. Depois, sim, se tiver alguma coisa que precise de médico, de tratamento médico, vamos ao médico. Mas, por enquanto, não vê alimentação. Porque a partir do momento que você muda a alimentação, e para nós também, como eu falei, você muda a sua rotina, atividade física, alimentação, se você mesmo depois de uma semana, 2 semanas, 3 semanas fazendo isso, continua com os mesmas dores, mesmo problema, aí sim, tem alguma outra coisa que faz, aí já é da medicina, tá? Pode ser da medicina. Mas a maioria dos nossos problemas estão na falta de atividade física, na alimentação inadequada e no estresse. A maioria dos nossos problemas estão nisso. Então, nós temos que tomar bastante, principalmente estresse. O estresse, então, é que acaba com a gente. Tem que tomar muito cuidado com essa parte do estresse. Maria Joselma, hoje uma funcionária do Centro de Atendimento de Educação Especial de Seabra me disse que o laudo médico não tem valor nenhum pedagogicamente falando. Isso é verdade, não tem mesmo. Eu tenho pouco conhecimento sobre isso, mas penso que o laudo ajuda na adequação do tratamento das atividades desses alunos, que você me disse sobre isso. O laudo médico só serve para tratamento clínico. Não tem nada a ver com educação. Realmente, ela está certíssima. Por quê? Laudo médico é para tratar. A educação, o laudo que a gente tem que ter é da habilidade do aluno. O laudo médico não traz habilidade do aluno, traz inabilidade. Então, o laudo médico diz o que o aluno não pode fazer, o que ele é incapaz. E está errado, porque ele está baseado no conhecimento médico-científico atual. E o conhecimento médico-científico atual está muito aquém do conhecimento do ser humano. Por isso, agora, é o que eles têm. Então, para o tratamento clínico, o laudo está perfeito. Mas para o tratamento educacional, não tem validade nenhuma. Pode até nos ajudar, para a gente, por curiosidade, saber qual é o nome desse transtorno dessa criança. Para botar no relatório, para botar no AEE, mas mais para nada. Porque o tratamento educacional, o acompanhamento educacional feito pelo AEE e o desenvolvimento intelectual e de conhecimento feito pelo professor regular é baseado naquilo que o aluno, na habilidade do aluno, no que ele pode fazer, no que ele tem condição de fazer, e isso, quem descobre é o educador. O laudo é do educador. Então, essa pessoa do Centro de Atendimento e Educação de Seabra está certíssima. Preciso dar os parabéns para essa pessoa, tá? Que eu acho que eu conheço, devo conhecer. Tá? Bom, então, gente, é exatamente isso. Ou seja, nós temos que ter um cuidado tremendo nessa diferença entre medicina e educação. Eu não ia falar isso agora, mas eu vou até ter que falar que é o seguinte, nós temos que tomar cuidado porque nós endeusamos determinadas profissões. Então, a gente endeusa o médico, o engenheiro e o advogado. Todo mundo tem que ser médico, engenheiro, advogado. Se não for médico, engenheiro, advogado, a profissão não presta. Gente, acabei de falar, nutricionista é uma das profissões mais importantes que tem. O curso de nutrição da Faculdade Católica aqui em Salvador é fenomenal. O que eles ensinam em relação ao tratamento da criança autista e TDAH é fundamental, porque todo o tratamento é pela nutrição. Tá? E quando a gente leva para o médico, ele vai dar remédios para os sintomas que são semelhantes a doenças psicogênicas. Nosso filho não está doente. Ele tem um transtorno autista, não é doença. Então, a nutrição é o primeiro passo para ele. E daí a gente tem uma série de coisas que a gente vai fazer. Pode ser até que a gente precise, sim, de tratamento médico. Mas, primeiro, nós temos que limpar nosso filho dos problemas nutricionais para que ele possa, para que o organismo dele reaja. E por isso que Aderbal Sabrá tá no, é o cara, né? Como disse o pessoal, ele é o cara. Tá? Maria Joselma, sim, estou à disposição. Tá? Então, esse é o detalhe. Vamos agora, então, ver, como eu estava falando de endeusar, temos que tomar cuidado com isso, porque nós estamos desprezando profissões importantíssimas.
Por exemplo, o enfermeiro, ele aprende coisas que o médico não sabe fazer. O fonoaudiólogo, ele faz coisas na UTI que o médico não sabe fazer. O fisioterapeuta faz coisas na UTI que o médico não sabe porque não aprendeu. O nutricionista, ele entende de coisas da nutrição que o médico não sabe, a não ser que seja médico nutrólogo. Então, nós temos que tomar cuidado que não existe uma elite profissional. Tá? Existem profissões, todas são iguais, todas têm a mesma importância. Né? Então, nós temos que parar de desprezar algumas profissões em detrimento de outras. Tá? Senão, eu ia dizer que não existe profissão mais importante do que a do professor. Tá? Vou puxar a brasa para a minha sardinha. Certa nossa, os professores estão me assistindo também. Todas são importantes. Vamos a mais uma pergunta, aproveitar que a gente ainda tem 15 minutos aqui. A outra é imunologia, diagnóstico escolar. Sim, que foi sobre... Aqui. Não foi pergunta, foi comentando sobre um problema que tem acontecido com a forma de nós lidarmos com as pessoas que têm dificuldade de fala. Então, nós temos alunos que não têm problema intelectual nenhum. Eu tenho agora, por exemplo, no nosso colégio, que não tem problema intelectual nenhum, é fantástico, a inteligência é perfeita. Mas a dificuldade de elaboração da fala, isso acontece frequentemente, faz com que as pessoas não tenham paciência de esperar a pessoa elaborar a frase até o fim. Essa falta de paciência das pessoas em deixá-lo elaborar a frase até o fim faz com que essa pessoa se sinta inferiorizada, se sinta desprezada, se sinta excluída. Então, nós temos que tomar bastante cuidado e fazer uma diferença entre a pessoa que não elabora a sua fala corretamente por algum defeito na área de Broca, que comanda o músculo da boca, né? E a pessoa que tem deficiência intelectual. Então, as pessoas acham que por ela não conseguir falar, ela é deficiente intelectual. Não é. Às vezes é mais inteligente que a gente. E isso é fato. Então, vamos ter paciência, ouvir até o fim. Todas essas pessoas têm dificuldade de fala. Não vamos confundir, não. Que é um desprezo tremendo. Outra coisa importante também que me perguntaram, que eu falei, você falou tanto de amor, amar, e que para lidar com um aluno de inclusão, a gente tem que gostar dele. Não tem nem dúvida. Não tem nem dúvida. A primeira coisa que nós temos que fazer quando nós vamos lidar com uma criança com qualquer deficiência é gostar dela. Se nós não gostarmos dela, desista. Tá? É como tem uma psicopedagoga minha que está com autista, e o autista ela não consegue entrar no universo desse autista. Ela diz, o que eu faço? Eu estou alguns meses, troca com outro colega porque ele não gostou de você. A partir do momento, você pode até ter gostado dele, mas não houve empatia. Então, tem que haver empatia. E a empatia parte primeiro de nós. Nós temos que gostar do aluno. Se nós gostarmos do aluno, facilitou a empatia. Se nós não gostarmos, eliminou a empatia. Sim, Maria Cida Valentim. Oi, tudo bom? O menino está na 4ª série e não sabe ler. O que fazer? Partir, elimina esse não sabe ler. Primeira coisa, tá? Ele não sabe. Não nos interessa o que ele não sabe. Tá? O que nos interessa é o que ele sabe. Então, a partir do momento que ele está ali, aí a pessoa diz, ele não sabe ler. Não, esqueça o não. Vamos ver o que ele sabe fazer. Ele sabe riscar, ele sabe desenhar, ele sabe pintar, ele sabe o que ele sabe fazer. Então, a partir do que ele sabe, nós vamos estimular, elevar a autoestima dele, porque aí, com certeza, vai desbloquear o bloqueio que não está deixando ele ler. A não ser que ele tenha síndrome de Irlen, a não ser que ele tenha uma dislexia, a não ser que ele tenha uma descalculia, tá? Mas, de qualquer maneira, mesmo que ele tenha síndrome de Irlen, dislexia, descalculia, etc., a gente parte do princípio, o que ele sabe fazer, o que ele consegue fazer. E, a partir do momento que a gente descobre o que ele sabe, o que ele consegue, o que ele gosta, nós vamos fazer um monte de exercício com ele, disso que ele sabe, que ele gosta. Por quê? A partir do momento que nós fazemos um monte de exercício com ele, com isso, ele vai gostar, vai ficar satisfeito, vai elevar a sua autoestima
de novo, o cérebro vai trabalhar a favor dele. Se tiver algum bloqueio, vai haver o desbloqueio. Se tiver síndrome de Irlen, aí já é um outro caso que nós vamos estudar, nós vamos conversar sobre isso depois, porque eu estou ainda vendo formação de pessoal, aquela coisa toda, a não ser que você fosse de Seabra, mas Cida não é de Seabra, né? Porque aí lá nós já temos Suzane, que poderia já ver que ela já é screener, tá? Mas pode ser que aí na sua cidade, Cida, tenha screener já. Douglas, que alívio. Pensei que eu tinha algum problema pela minha dificuldade de comunicação fonoaudiológica e expressão de ideias. Não, você não tem problema nenhum. Você cisma que tem problema, Douglas. Você não tem problema nenhum. Tá? Você tem que ser mais otimista com você mesmo. Que, aliás, é outra coisa que nós temos que ser mais otimistas conosco. Tá? Outra coisa, então, foi sobre, na inclusão, família. Gente, o problema é sério. As famílias precisam de um treinamento. A gente não pode culpar as famílias, porque realmente elas não foram treinadas para isso. Mas realmente atrapalha muito. A Maria Cida de São Paulo deve ter um monte, sim, screener. Inclusive, a formação de screener é aí em São Paulo, tá? Então, veja screener, síndrome de Irlen. Espera aí, você perguntou o quê? Não. Exato, os que não sabem ler, né? Veja se tem algum screener para ver se tem síndrome de Irlen. Eu tive diversos desses problemas e, graças a Deus, eu melhorei e esse professor foi um anjo. Eu? Obrigado, Jorge Antônio. Realmente, você é fantástico. Gosto muito de você. Aliás, então, veja aí, porque pode ser que tenha screener aí onde você está, em São Paulo, tá? Josi Ferreira, a sobrinha de uma amiga tem 8 e não tem interesse em aprender a ler, a mãe da criança está em depressão profunda. Como devo ajudar? Bom, ela não tem interesse porque, com certeza, está faltando uma coisa fundamental do que eu já ia falar, família. As famílias querem que a criança leia, que a criança estude, que a criança aprenda. Só que não dá exemplo. Gente, a força do exemplo elimina um monte de problema. Então, vamos planejar a nossa vida de maneira a nós estarmos escrevendo, fazendo alguma coisa, no momento que a gente está em casa, para que a criança sinta que aquilo é bom. Vamos estar lendo, em vez de dizer, leia. Você está lendo? Então, pegue um livro. Eu já disse aos pais lá do Rio para pegar um livro na nossa biblioteca, eles estarem lendo também. E tem um monte de livro. Pega um livro emprestado, leia e fique lendo. O seu filho lê também, para ele ficar estimulado. E você quer alguém leia também. Por que ele vai ler se ele olha pai e mãe não estão nem aí para livro, nunca leram livro na vida, não estão nem afim, não querem escrever nada, só querem ver televisão, só querem ficar no Facebook. Facebook, aliás, tem que ficar para assistir meu programa. Certo? Porque outro dia eu fui falar que o vício do Facebook, aí alguém disse, eu estou no Facebook agora porque você disse para a gente assistir o seu programa. Realmente, isso é verdade. Eu não posso falar mais de vício do Facebook, senão vocês vão todos embora. Né? Aí eu não consigo difundir minhas ideias, não consigo conversar mais com vocês. Sara, na época, estava muito ruim, o senhor ajudou e ela desenvolveu muito. Ótimo, excelente. Obrigado. Maravilha isso. Então, esse é o detalhe, ou seja, já estava falando da síndrome, né? Da síndrome das famílias. Então, o exemplo é uma coisa fundamental. Tá? Se nós pararmos para ver o que eu quero que meu filho faça, eu faço algo semelhante? Se eu não faço algo semelhante, como é que eu vou dar exemplo para ele? Então, isso é super importante. Tá? Muito mesmo. Tanto que eu recomendo o quê? Para que comprar escrivaninha nova, coisa maravilhosa, cadernos maravilhosos, canetas espetaculares, não sei o quê, no quarto da criança? Ele vai ficar no quarto sozinho, estudando? Por que não traz ele para a mesa da sala? Não precisa comprar escrivaninha, não. Na mesa da sala, tira, se for mesa de jantar, tira tudo, põe lá e vou botar o livro. Você põe o seu livro que você está lendo, ou você começa a escrever alguma coisa, ele está ali do outro canto. Aqui em casa é assim. Né? Quando está Eric, Caio, todo mundo, está todo mundo na mesma sala, cada um com o seu computador, com o seu livro, com o seu caderno, escrevendo, não sei o quê.
aí a gente conversa um com o outro, debate, diz o que um comenta o que está estudando para o outro. É incentivo. É exatamente isso que a gente precisa fazer. Esse tipo de estímulo, tá? Que é pelo exemplo. Tá? Juscelia, tem que saber utilizar o Facebook. Realmente, tem que saber utilizar. Eu uso direto, porque eu faço comunicação com todos vocês, e com os colégios, e com instituto de pesquisa, etc., pelo Face também, por todas as redes sociais. Né? O importante é nós tomarmos cuidado para não ficarmos presos como escravos a ela. E é fácil. É só nós, em vez... Como é que a gente fica escravo? Em vez de nós vermos as comunicações que são importantes, nós começamos a ver o que as pessoas estão publicando de besteira. Aí não sai mais dali. Então, esse é o detalhe. Então, família. Recomendo o quê? Treinamento parental. Pessoal que está em escolas, dirigentes escolares, coordenadores, etc. Pessoal de serviço social, arranjar um esquema de treinamento das famílias, de aula, de escola de famílias, escolas de pais, etc., para que realmente as pessoas possam aprender a entender do seu filho, aprender a entender seu filho e poder contribuir para esse desenvolvimento, para esse futuro, para esse sucesso, que é o que a gente mais precisa. Né? Então, o treinamento das famílias é alguma coisa fundamental. O que nós fizemos? Nós transformamos as nossas reuniões de pais em reuniões de treinamento parental. Nós pegamos um tema, o tema que nós sentimos que é o mais necessário para aquele momento, tá? E aquela reunião passa a falar sobre esse tema. E os temas que a gente escolhe numa escola são o quê? Temas que a gente sabe que, ao abordarmos esse tema com os pais, nós vamos estar contribuindo para o sucesso dos filhos, que é o que nós mais precisamos. Porque a escola é uma parceria. Então, a partir do momento que nós treinamos os pais para não atrapalhar o processo da escola, pronto, o filho vai ser um sucesso. Porque muitas vezes atrapalha. Por exemplo, só para terminar, que a gente está quase no final, um aluno especial, aí a gente passa um dever de casa, o pai telefona dizendo: eu não admito que o dever de casa de meu filho seja diferente do dever de casa dos coleguinhas da turma dele. Então, esse pai deveria ser preso, tá? Encarcerado, tirado a paternidade, porque ele vai estragar essa criança para o resto da vida. Porque, óbvio, que o filho dele não pode receber um dever de casa no nível diferente do que ele entenda. E se o professor passa no nível diferente, é porque está preparando essa criança para se desenvolver e não prejudicando ela. Então, uma família que faz isso devia ser presa imediatamente e tirada da paternidade, como na Noruega, que eu já soube que fazem. Se o pai fizer besteira, o governo vai lá e arrecada a criança e educa ela de maneira correta. Pelo menos tem isso na legislação de lá. Não sei se já fizeram alguma vez. Então, é isso. Nós temos que tomar bastante cuidado para preparar esses pais para não fazer essas besteiras. A primeira coisa que o pai tem que saber, se o filho tem alguma síndrome, algum transtorno, nós temos que assumir que tem aquela síndrome, aquele transtorno, para pedir ajuda a quem conhece. Porque o que nos interessa é o quê? O desenvolvimento integral do nosso filho. E para o desenvolvimento integral, se nós não sabemos como é que se faz o desenvolvimento integral do nosso filho, vamos pedir ajuda. Mas como é que você vai pedir ajuda sem assumir que o filho tem aquela síndrome, aquele transtorno, aquela dificuldade de aprendizagem? Então, é muito importante nós assumirmos que existe essa dificuldade de aprendizagem. Tá? Então, esse é o treinamento das famílias. Eu soube que aqui em Salvador, aliás, no Brasil inteiro, tem escola de família, mas é ligada a uma igreja, a Igreja Católica. Quando é ligado a uma igreja, aí o pessoal das outras igrejas não quer participar, etc. Teria que ser uma coisa mais neutra. Né? Então, famílias, foi o que a gente viu. E outra coisa, finalizando aqui, agora para coordenadores escolares, dirigentes escolares, etc., pessoas que têm a ver com programação de ensino, uma coisa que nós temos percebido que ajuda muito na aprendizagem de todos os alunos, não só os especiais, mas principalmente os especiais, mas todos os alunos, é quando o ensino é feito por temas. Então, é uma programação complexa, eu estou tentando ver se consigo fazer isso para o ano que vem, para o IUP, de uma forma mais integralizada, porque quando é por tema, todos os professores estão dando a sua aula, mas dentro do mesmo tema,
Isso, para o aluno especial, é uma tranquilidade para ele aprender. É muito mais fácil de aprender, porque ele está vendo o mesmo tema em diversos aspectos, matemática, história, geografia, português, etc. Então, quem puder fazer o ensino por tema, aliás, na IFIB, no Instituto Superior de Filosofia, Berthier, lá em Passo Fundo, o curso superior de filosofia, eu descobri que é todo por temas. Todo por temas. Então, é fantástico. Ou seja, você não tem o professor, é o tema. Então, o professor que entra, o aluno nem sabe qual é o professor, porque aquele tema vai ser discutido pelo professor de lógica, disso, daquilo, etc. Então, isso é fantástico. Tá? Marileia, os alunos EJA, como pessoa especial, especializando no turno, assim, o EJA está sendo muito mal entendido, educação de jovens e adultos, tá? Então, nós precisamos realmente enfocar tudo que é feito para a educação, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, em relação ao aluno especial, a dificuldade, tem que ser feito no EJA também. Mas só que os professores do EJA, muitos estão fazendo corretamente, estão esquecendo do objetivo. Então, se nós tivermos sempre em mente quais são os nossos objetivos, a aprendizagem em primeiro lugar, a inclusão em segundo lugar, pronto. E respeitar o nível do aluno. Tá? Sara, nós, pais, precisamos de escola para aprender a ser pai, certo? Filho não vem com receita pronta e recebemos o título de pai no mesmo dia que o filho recebe o título de filho, exato, sem dúvida. Gente, então, chegamos ao final desse nosso encontro. Eu agradeço a presença de todos vocês. Esse vídeo, então, vai ficar aqui gravado e eu vou depois tentar fazer um resumo para ficar mais fácil para publicar no YouTube. Um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima quarta-feira com um novo tema para nós discutirmos aqui na nossa live. Até lá.